Olá, pessoal, e hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre o capítulo 10, tá? Do nosso material, nosso livro-texto. Hoje nós vamos falar sobre noticiando descobertas no capítulo 10. Vamos lá? Noticiando descobertas. O que isso significa? Bom, nós estamos em um mundo em que as descobertas são realizadas no nosso dia a dia gradativamente e cada vez mais, né? Todos os dias a gente encontra uma novidade, a gente tem uma descoberta nova. E o que significa noticiando descobertas, professora? Noticiar quer dizer expor, né? Dar a notícia de uma nova descoberta. No nosso livro-texto, a gente começa com essa imagem. Clínicas usam realidade virtual contra medo de injeção. E aí a gente consegue ver a imagem de uma criança que foi em uma clínica tomar uma injeção. E lá foi encontrado, então, uma tecnologia avançada, um avanço tecnológico na área da medicina, que faz com que essa criança ela não sinta tanto medo, tanto pavor em tomar essa injeção, tá? Porém, o que a gente consegue ver aí? Ela parece estar fazendo o quê? Ela está assistindo, né, um joguinho, ela está participando de um joguinho em que a criança ela entra no mundo virtual, ela sai daquela situação de risco de estar tomando uma vacina e ela entra numa brincadeira. Nesse jogo, a criança ela recebe dois poderes, né? O poder do gelo e o poder do fogo. Ela está vendo, assistindo uma historinha de vírus e bactérias, veja que tem tudo a ver com o campo da medicina, e nesse joguinho de vírus e bactérias, ela recebe dois poderes. Então, a própria criança, ela é uma personagem da história, e o poder do gelo é justamente quando ela sente o algodão com o álcool passando no seu bracinho. E o poder do fogo é a picada da agulha quando a injeção está sendo aplicada nela. Veja que é bem interessante, então, esse joguinho virtual, não é? Essa realidade em que a criança ela está sendo colocada. Óculos com celular acoplado, foi o que essa clínica fez. Ela providenciou, ela comprou 6 óculos com o celular acoplado, né? Para ter esse meio de fazer a criança tomar a injeção, tomar a vacina, sem sofrer com as dores, tá? Porém, esse avanço tecnológico foi possível por quê? Porque houve, né, uma pesquisa, soube-se então dessa existência e a clínica então ela quis, né, comprar esses óculos, proporcionando aí para as crianças, para a sua clientela, os seus pacientes, uma brincadeira, um joguinho em que vai fazer com que a dor de tomar injeção seja amenizada, tá? Então, veja que trata-se de uma brincadeira em que ela ganha dois poderes, o gelo e o fogo, né? Amenizando aí a dor da injeção. E aí no livro a gente consegue conhecer toda a história, né, dessa clínica, onde ela mostra como foi a aquisição desses óculos. Ela comprou 6 óculos por 150 mil, né? E aí veja que não foi um investimento tão barato assim, foi um investimento caro. Mas com essa aquisição, ela pode lucrar bem mais, né? Porque o papai e a mamãe que sabe da existência dessa clínica, com essa modernidade, com essa tecnologia toda, é lá que elas vão levar os seus filhos para tomar essa injeção, né? Então a gente percebe que esse avanço ele é importante. Será, professora, que a tecnologia e o avanço tecnológico é só importante na área da medicina? De forma alguma, né? Contribui, é muito importante na área da medicina, mas também é muito importante no dia a dia de qualquer pessoa. É na nossa casa, na nossa residência. O que é que a gente consegue ver hoje de útil na nossa casa que só foi possível através do avanço tecnológico, né, da tecnologia avançada. Se a gente chegar na nossa cozinha, por exemplo, a gente consegue perceber a existência de vários eletrodomésticos que estão ali para facilitar o nosso dia a dia e que antigamente eles não existiam, tá? Eles não estavam presentes na cozinha de uma pessoa, de um brasileiro ou seja lá onde essa pessoa morar, né? Por exemplo, o micro-ondas.
né? Uma cafeteira, a geladeira, né? A máquina de lavar, por exemplo, certo? Então, tudo isso surgiu com o avanço da tecnologia, fazendo com que os nossos dias sejam, digamos, menos atarefados. E interessante que isso surgiu, esse avanço todo na questão domiciliar, surgiu em um tempo em que a mulher não fica mais em casa como antigamente as mulheres ficavam, né? Então veja que já houve uma época em que não se tinha geladeira em casa, em que as mulheres precisavam cozinhar diariamente. As sobras de comida não eram guardadas em geladeira, então logo não serviam mais, certo? Mas a mulher não saía para trabalhar. As tarefas dela eram as tarefas domésticas de fato, né? Então, esse avanço da tecnologia também surgiu a partir do momento em que a mulher ela teve que ir para o mercado de trabalho. E aí, novas coisas foram criadas para facilitar o dia a dia das pessoas, tá certo? Hoje, com a existência da geladeira, a gente pode cozinhar hoje, amanhã não cozinha. De repente, você esquenta um almoço bem rapidinho ali, tira da geladeira, põe no micro-ondas. Antes não era assim. Antes, por exemplo, as pessoas cozinhavam em fogão a lenha, em que existia apenas uma boca, né, para se cozinhar todas as panelas. Então, com o avanço da tecnologia, com o surgimento do fogão a gás, né, um fogão hoje com 4 bocas, 5 bocas, 6 bocas e assim por diante, hoje se consegue cozinhar 6 panelas ao mesmo tempo. Então, tudo isso surgiu para facilitar a vida dos seres humanos. E continua aparecendo e continua avançando, então, essa tecnologia, né? Em breve nós teremos mais descobertas, futuramente nós teremos outras descobertas e as coisas não param de ser inventadas e criadas. Então a gente percebe que a tecnologia ela está presente não somente na medicina, mas em todos os campos, de fato, ela continua crescendo e criando novas coisas, novos objetos, ok? A gente falando em notícia, é necessário a gente perceber que nós estudamos anteriormente o assunto reportagem, né? Nesse assunto que a gente estudou, a gente viu que a reportagem ela é produzida com base em uma notícia. Então, é necessário saber algo, pesquisar sobre ele, para se planejar, se fazer e se ter uma reportagem. Tá? Então, nada mais do que isso. Então, a notícia. O que é uma notícia? É algo que você vai propagar. Mas para que você propague esse seu conhecimento, você tem que fazer várias pesquisas para se chegar a essa notícia e aí você fazer uma reportagem. Voltando para o assunto tecnologia, o que significa tecnologia? É um substantivo feminino, né? A tecnologia, então, o uso do artigo a antes da palavra do substantivo feminino. É um estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de ofícios ou domínios da atividade humana. Veja, métodos, meios e instrumentos de ofícios ou domínios da atividade humana. Como as coisas são criadas para facilitar o nosso dia a dia. É isso a tecnologia, então, tá? Que ela está presente em todos os âmbitos da sociedade. E notícias? Os leitores de notícia buscam principalmente informar-se sobre os fatos. Por isso é fundamental que a notícia apresente as seguintes informações: o que aconteceu, como aconteceu, onde, quando e por que aconteceu, certo? Então, para se dar uma notícia a alguém, é necessário saber de fato o que, quando, como, por quê, né? De onde vem? Será que essa notícia é verídica? Será que trata-se de uma fake news? Né? E quais são os campos que a notícia atua? Onde eu posso ir? Como eu posso fazer para saber uma notícia nova? Então, antigamente, a gente volta para a questão do avanço tecnológico, né? Antigamente, para saber uma notícia, a gente só sabia de maneira atrasada. Hoje, não, você pode sabê-la em tempo real, né? Uma notícia, algo que está acontecendo, por exemplo, em São Paulo, às vezes você, mexendo no celular, entrando numa rede social, você consegue saber essa notícia minutos após a ocorrência dela, certo? Então, para se dar essa notícia, é necessário o quê? A pesquisa,
tem que saber sobre ela, né? Por que aí tem o nome internet? Porque para saber da notícia, não é apenas hoje em jornais impressos, né? Nós temos o jornal impresso que quase diminuiu muito a questão do uso de gráficas justamente relacionada a notícias, né? Então, nós temos as notícias televisivas, os jornais televisivos, e nós temos a internet. Na internet, a gente consegue ver rapidamente o que acontece. E eu trouxe para vocês uma palavra aí, hiperlinks. O que significa hiperlinks? Hiperlinks são aquelas notícias que são colocadas no meio virtual e aí você clica em um hiperlink e abre um outro campo para conhecer mais sobre aquela notícia. Por exemplo, você consegue ver em uma imagem palavrinhas que são sublinhadas ou que estão destacadas em cores diferentes. Ao clicá-las, você já entra em um outro campo para conhecer um pouco mais sobre essa notícia. Então, isso é chamado de hiperlink, tá? São os hiperlinks que estão presentes ali para a gente não perder tempo, já ir direto conhecer sobre aquela outra palavrinha que está na notícia na internet. Com isso, a gente entra no nosso assunto gramatical do capítulo 10, advérbios e suas classificações. O que é um advérbio? O advérbio é uma classe de palavras responsáveis por exprimir circunstâncias na oração, podendo modificar o sentido de verbos, adjetivos ou advérbios. Além disso, atribui à palavra modificada um sentido específico, de acordo com o contexto. Por exemplo, eu sento aqui na sua frente. Ao observar essa oração, a gente consegue ver aí o pronome pessoal do caso reto, eu, né? Sento, o verbo sentar, conjugado na primeira pessoa do singular, no presente do indicativo, eu sento. E continuando essa oração, eu tenho aí, aqui na sua frente. Vejam que a palavra aqui é um advérbio, e na sua frente é uma locução adverbial. É uma expressão com valor de advérbio. Tanto a palavrinha aqui, que é um advérbio, como na sua frente, que é uma locução adverbial, os dois estão exprimindo, estão indicando lugar. Então, aqui, advérbio de lugar. Na sua frente, expressão com valor de advérbio, uma locução adverbial, que também indica lugar. Veja que as duas partes, tanto aqui como na sua frente, estão relacionadas à palavra sentar, ou seja, elas estão modificando o sentido do verbo sentar. Estão ligadas diretamente a esse verbo. Com isso, a gente comprova o enunciado. O advérbio é uma classe de palavras responsáveis por exprimir circunstâncias na oração, podendo modificar o sentido de verbos, adjetivos ou advérbios. Nesse caso aí, sento é verbo. Os termos destacados indicam a ideia de lugar em relação ao verbo a que se referem. Assim, é possível classificá-los como advérbio de lugar e locução adverbial de lugar, tá? Isso aqui referindo-se a essa frase. Eu sento aqui na sua frente. Então, advérbio de lugar, locução adverbial de lugar, e essas duas partes aqui estão modificando o verbo sentar. Já essa outra frase, você não é meio velho demais para essa brincadeira. Observem que aqui eu tenho a palavra não, que é um advérbio de negação. Meio e demais também são advérbios, meio, advérbio de intensidade, demais, advérbio de intensidade. Essas duas palavras estão modificando o adjetivo velho. Então, você não é meio velho demais para essa brincadeira? Não. Modificando o verbo ser, você não é. E meio e demais, modificando o adjetivo velho, ok? Você não é meio velho demais para essa brincadeira, tá? Se eu tirar todos esses advérbios, você é velho para essa brincadeira. Veja que o sentido da frase permanece, tá?
Você é velho para essa brincadeira? Com o uso dos advérbios, o que é que eu consigo fazer? Eu mudo o sentido do verbo e o sentido do adjetivo. Porém, eu continuo interpretando, eu continuo entendendo a oração que está aqui, certo? Então, você não é velho, você não é meio velho demais para essa brincadeira? Advérbio de negação, advérbio de intensidade e advérbio de intensidade. Logo, a gente consegue observar que os advérbios eles podem ser de negação, eles podem ser de intensidade. Do que mais esses advérbios podem ser, professora? Vejam só. Os advérbios, eles possuem algumas circunstâncias. Então, os advérbios podem ser de tempo, como ontem, hoje, amanhã, breve, logo, antes, depois, agora, já, sempre, nunca e etc. Os advérbios podem ser de lugar, aqui, ali, aí, cá, acolá, atrás, perto, longe, acima, abaixo, dentro, fora, além e etc. Eles também podem ser de modo bem, mal, assim, como, depressa, calmamente, suavemente, alegremente, de afirmação, sim, deveras, certamente, realmente, efetivamente, de negação, não, tampouco, de dúvida, talvez, acaso, porventura, provavelmente, possivelmente, e de intensidade, muito, pouco, bastante, mais, menos, demais, tão, tanto, meio e etc. Lembrando que os advérbios, eles modificam o verbo, eles podem modificar o adjetivo ou ainda outros advérbios. Existe também a locução adverbial. Assim como existe locução verbal, né, existem as locuções adverbiais. O que é uma locução adverbial? É o conjunto de duas ou mais palavras que têm o sentido de advérbio. Assim como os advérbios, as locuções adverbiais são classificadas de acordo com as circunstâncias que exprimem. Por exemplo, à direita, à distância, à esquerda, ao lado, a pé, às cegas, às claras, às pressas, às vezes, à toa, com certeza, com medo, né? De modo algum, de repente. Por exemplo, com certeza, eu poderia colocar certamente, não é? Então, de repente, repentinamente, certo? Em excesso, por ali, por fora, por perto e sem dúvida. Algumas locuções adverbiais podem ser trocadas por advérbios, né, que tenham o mesmo sentido? Sim, existem situações que a gente pode trocar, substituir. Variação de grau dos advérbios. O advérbio ele pode estar em um grau comparativo de inferioridade e de igualdade. Inferioridade, ele vai trazer a palavra menos, mais o advérbio, mais do que. Por exemplo, Michele anda menos depressa do que Ruth. Né? Olha aqui a palavrinha menos, o advérbio depressa e o do que e a comparação com Ruth. Eu estou dizendo que Michele é mais lenta, anda mais devagar. Tá? De igualdade, tão, mais o advérbio, mais do que. Roberta joga tão bem quanto Lúcio, não é? Então, eles são iguais nessa questão. Não há um que jogue melhor do que o outro. Joga tão bem quanto. Logo, eu consegui ver aqui dois comparativos. O de inferioridade, menos do que, e o de igualdade, tão quanto a gente conseguiu observar. Ele também pode ser de superioridade. Quando for de superioridade, ele traz duas situações. Ele pode ser analítico ou pode ser sintético. Quando é que ele é analítico? Quando ele vem com a superioridade mais o advérbio mais o do que. Por exemplo, Alonso corre mais rapidamente que os outros pilotos. E quando é que ele é sintético? Quando ele utiliza expressões melhor do que ou pior do que.
Igor dirige melhor do que Fábio. Veja que não foi utilizado o mais, e sim o melhor. Já existe também o grau superlativo. Superlativo analítico ou superlativo sintético. Analítico, quando o advérbio aparece acompanhado de outro. Carolina dirige muito bem. Veja que são dois advérbios, né? Muito é advérbio e bem é advérbio. E o sintético, quando se une um sufixo ao advérbio. Carlos fala baixíssimo. Então, observem aqui o sufixo íssimo, baixíssimo, né? Não foi dito que ele fala muito baixo, e sim ele fala baixíssimo. Nesse caso, eu tenho aqui o superlativo sintético. Já o analítico seria aqui muito baixo, ok? Existem também os advérbios interrogativos. Algumas palavras na língua portuguesa se relacionam com os verbos, adjetivos e outros advérbios, questionando sobre a circunstância expressa na frase. Ou seja, quando ele vem indagar, perguntar, quando viveremos aquela aventura? Veja que a palavra quando ela é um advérbio interrogativo, ela está questionando. E na outra frase, conte-me onde se passa a história da tirinha. Observem que na primeira frase eu usei uma interrogação. Na segunda frase, eu não tenho interrogação. Logo, a gente vê uma grande diferença entre essas duas frases. As duas palavras destacadas, quando e onde, são advérbios interrogativos. Porém, na primeira frase, eu tenho uma interrogação, uma oração interrogativa direta, tá? Já aqui foi feita uma pergunta de maneira indireta. Com isso, a gente vem para a interrogativa direta e interrogativa indireta. Quando é que eu tenho uma interrogativa direta? Quando eu vou direto ao ponto, questionando, perguntando e já vejo de cara a presença da interrogação. Quando sairemos? Como você caiu? Onde você mora? Por que você não veio? Né? Já nas interrogativas indiretas, não sei quando sairemos. Diga como você caiu. Perguntei onde você mora. Nós não entendemos por que você não veio. Veja que aqui eu também quero respostas. São perguntas, porém são indiretas. Não tem a presença da interrogação nessas orações. Aqui eu já fui direto ao ponto. Já fiz a minha pergunta e o meu questionamento diretamente. Ok? Distinção entre advérbio e pronome indefinido. Alguns advérbios podem ser confundidos com os pronomes indefinidos. Quem lembra lá dos pronomes indefinidos? A seguir, observe os casos das palavras muito e bastante e veja como identificar quando se trata de advérbios ou de pronomes indefinidos. As meninas correram muito. Cebolinha é bastante inteligente. Então, eu vejo aí a palavra muito e a palavra bastante, né? A gente consegue observar que trata-se de advérbios o quê? Que indicam intensidade, não é? Muito e bastante. As meninas correram muito, Cebolinha é bastante inteligente. Pode-se concluir que o advérbio modifica outra palavra sem flexão de gênero ou de número. Então, neste caso lá, de Cebolinha, não é que ele é inteligente, nós temos realmente advérbios, porque ele não foi flexionado. Observem novamente as frases. As meninas correram muito, muito, não é? Intensidade. Cebolinha é bastante inteligente. Trata-se, portanto, de advérbios. Já aqui, o pronome indefinido, por sua vez, relaciona-se a substantivos e sofre flexões de gênero e de número quando esses substantivos estiverem flexionados, estabelecendo concordância nominal. O menino tem bastantes sonhos interessantes. Observem que a palavra bastante, ela foi flexionada em número, está no plural, justamente para concordar com sonhos e interessantes. Houve uma concordância nominal. Já aqui, o garotinho viu muitas pessoas apressadas. Muitas também está flexionada,
tá? Então, neste caso, tanto bastantes quanto muitas, que houve a flexão para a concordância nominal, trata-se de pronomes indefinidos, tá? A gente viu agora uma grande diferença. Quando identificar um pronome indefinido do advérbio. E com isso a gente conclui, então, a nossa aula de hoje. Muito obrigada e até a próxima.